Olá, do lado de cá, você está entrando nas ondas do Mar ao Bar, temporada 2, segunda temporada, episódio 20, olha aí, 220, é um número cabalístico. Eu sou o Felipe Barbalho, apresento este podcast, videocast, agora com a participação de dois, o meu primo e meu irmão. Quem vai primeiro? Marcelo! Eu sou Marcelo Lemos, então o mar, todos somos mar, e tô aqui pro episódio 20, maravilhoso, no nosso novo formato do Mar ao Bar Mais, falando aqui de várias coisas, então sob a ótica da geração Z, falando aqui sobre gerações e vários temas que a gente vai abordar. Lembrando que mudamos o formato, então agora é quinzenal, lançamento de episódio toda segunda-feira, e estamos no do Mar ao Bar no YouTube, do Mar ao Bar no Spotify, e os cortes, vídeos e tal, que o Felipe agora é uma máquina, no Instagram do Mar ao Bar Oficial e no TikTok do Mar ao Bar. Então sejam bem-vindos ao episódio 20, e eu passo a bola aqui para o meu primo Fernando, que também vai relembrar um pouco como é que é a dinâmica que a gente vai fazer aqui no episódio. Bom, eu sou o Fernando Barbalho Martins, o Barmar, né? O homem do bar que não bebe e do mar que não pega onda. E chegou aqui, ó, correndo, mal teve tempo, só teve tempo de tirar a gravata. Ainda tô de caneta na mão, paletó, falando aqui, espremido na agenda. Mas a ideia aqui é a gente trocar experiências, né? Trocar impressões sobre questões que vêm a nós sobre a geração X, Marcelo. Não é a geração Z. Ah, olha. É a geração X, a gente é geração X. É que eu me sinto Z, cara. Ele não tomou o Centrum Silver dele. Situação hoje ele não crítica, tomou o cara. Centrum Silver. Segundo episódio já tá fazendo bullying. Mas a ideia é a gente trocar impressões aqui sobre as questões que povoam as nossas reflexões do dia a dia, né? Como a nossa geração pode ver o mundo atual, as gerações que nos precederam, as gerações que estão surgindo e se afirmando aí no mercado de trabalho, na torcida, na arquibancada, como a gente falou no último episódio, nas praias, nos bares e assim por diante. E aí, ó, acho que posso ousar aqui? Felipe, qual é a sua primeira questão? Boa. Já começou, agora é com o mais novo que começa. Mais novo. Isso. Sou eu. Nem tanto, né? Vamos lá, o tema que eu trago aqui para vocês, enfim, resenharem comigo aqui, é justamente da minha área, né? Que eu sei que é um desafio para nós, de uma geração para outra sempre é esse desafio, mas agora estamos vendo na nossa ótica que é possível se comunicar de uma forma sem muito ruído. De que forma se consegue se comunicar com a geração, no caso a geração Z, né, Gen Z, ou com as outras gerações até um pouco acima, mas aqui a gente deve estar um pouco focado a falar dos mais novos, mas também vocês podem falar sobre as gerações mais velhas também, se vocês quiserem entrar nesse aspecto. Mas de que forma é possível você se comunicar sem ruído? Claro que toda comunicação quase sempre tem um ruído, que o que você fala não é exatamente o que o outro entende e tal, mas você minimizar, de que forma, qual é a técnica, o que você usa para você minimizar esse tipo de ruído com as outras gerações? Legal. Cara, vou começar aqui, Nando. Eu acho super interessante isso, porque eu penso que a gente sempre tem que olhar pra gente. O que a gente precisa moldar, o que a gente precisa fazer para conseguir se comunicar com essa galera. Alguns dias atrás eu participei inclusive de um evento dos gestores de resorts do Brasil, e me chamaram para ir lá participar de um painel que o desafio era para falar um pouco de como você encontrar soluções para os problemas que eles têm, inclusive para contratar e reter essa geração.
E uma das coisas, cara, que assim é interessante é que a gente precisa entender que o mundo mudou. O mundo mudou e essa galera é a galera da experimentação. Não é mais aquela galera assim. Eu estudei um pouco para ir no painel. Um lance interessante que a gente entrava, aprendia e ficava. Essa galera entra, experimenta, aprende e talvez fique. Então não tem mais aquela coisa. A gente olhava a carreira como uma escada para ficar anos, né, para ir para ali e para cá. Eles é uma colcha de retalho a carreira. E isso vale para comunicação com esses caras, com essa galera. É um outro jeito. Não adianta, eu penso, Felipe, que não adianta a gente querer confrontar. Se a gente quiser confrontar e se a gente quiser que eles pensem igual a nós, a comunicação não vai fluir, velho. Não tem jeito. Então vai ser a gente contra eles o tempo todo, porque eu vou falar que, na minha época que a gente era o futebol de rua, que era o pique, que era não sei o que. Beleza, meu filho, na sua época. Hoje eu quero ficar na tela, hoje eu quero o game, hoje eu quero... não quero mais trabalhar como você trabalhava. Não aceito algumas coisas. Então, minha opinião, é a escutativa, cara, a escutativa. Que é uma coisa que falta muito na nossa comunicação entre todos nós, e com eles a gente precisa exercitar isso demais. Para você tentar, não é que a gente vai concordar com tudo que eles pensam e do jeito que eles vivem, mas se você quiser estabelecer minimamente uma relação, você precisa se colocar ali no lugar deles. Assim como eu falei também, eu adoro conversar com pessoas mais velhas, eu também me transporto para lá, porque este senhor, essa pessoa que é muito mais velha do que eu, viveu o que ele, né, passou na vida e a experiência que ele tem, que tem muito para trazer para mim. E se eu consigo me conectar com esse Gen Z, ele vai ver em mim também uma oportunidade, posso aprender com esse cara aí, ele não é tão chatão como eu pensava, entendeu? Então, acho que para estabelecer essa conexão, é você se colocar um pouco no lugar e escutar mais e julgar menos. Muito bom. E você, Fernando? Essa história de escutar, assim, tem a parte de escutar que o Marcelo falou muito bem, e tem a parte de como você se colocar perante eles, como é que você fala com eles, né? E a gente foi criado num ambiente em que a autoridade se impunha, né? Menos do que a geração dos nossos pais, né? A geração dos baby boomers, onde a autoridade dos pais era inquestionável, a gente já pôde contrapor alguma coisa, mas a gente tem esse senso de autoridade, né? E hoje a autoridade pela posição não consegue se estabelecer mais. Você precisa mostrar que você está legitimado a falar sobre aquilo, né? É mais a questão do, assim, você faz o que você fala, né? Você pratica o que você prega. Como você chegou aí? Que tipo de... Você quer me dar ordem? Que tipo de preparo, de capacitação você tem para me dar ordem? A gente já vê isso com os nossos filhos. Nossos filhos são Gen Z, mas entre a geração Z e a nossa, ainda tem a dos millennials. E assim, eu sou procurador do Estado, tenho 24 anos de carreira, e o fato de ser servidor público, você fica estável, não tenho a vida que vocês tiveram, de rodar de uma empresa para outra, etc. Eu estou há muito tempo, eu ainda faço uma carreira nos moldes antigos. Então eu recebo pessoas que procuram a carreira justamente em busca dessa estabilidade. Então eu vejo jovens que entram e ficam. Dificilmente saem. Meu concurso, eram 48 que tomaram posse, só 5 saíram, né? Em 24 anos. Eu vejo os meninos chegarem, né? Os meninos e as meninas chegarem, né? E vi millennials chegando, e agora estou vendo a geração Z chegando, e é cada vez mais aguda essa sensação. Você não pode querer impor sua autoridade. Eu sou o mais antigo aqui, vou falar e todo mundo vai sossegar. Não existe mais isso, né? Eu brinco, eu
eu fiz mestrado entre 2003 e 2005, eu fui fazer mestrado para poder continuar conversando com os colegas. Que se você não estiver estudando, você não se estabelece, né? E no escritório, eu sou sócio de um escritório também, recruto jovens, e eles anseiam em ver alguém com quem eles possam aprender, com quem eles possam experimentar coisas novas, né? Aqui no escritório a gente tem uma parte que se dedica a direito esportivo, então muita gente vem atrás buscando isso. Então você tem que estabelecer o seu conhecimento de causa para poder torná-los suscetíveis a você transmitir sua mensagem. E a outra coisa é ser genuíno, uma coisa que o compadre do Felipe, nosso amigo Augusto, fala com muita propriedade, é ser autêntico, ser genuíno. Não adianta forçar, não vou falar com as gerações mais novas, então vou ser garotão, etc. Você só vai ser ridículo eventualmente, né? Não é ser sério falar com essa impostação de voz, mas procurar ser autêntico, ser genuíno, até para mostrar que você tem algo diferente para botar naquela conversa. Eu acho que talvez passe muito por aí a fala, né? O Marcelo falou muito da escuta e assim, talvez a fala com eles venha assim, desse lugar. Muito bons pontos. Eu, como profissional de comunicação, eu tinha pensado exatamente um pouco do que cada um falou, como o Marcelo falou bem aí de você ter a escuta ativa, que eu acho que passa pela aquele processo de empatia, você se botar no lugar do outro e, quando falavam assim comigo, em termos de autoridade, né, como vocês falaram, quando falavam assim comigo, como é que eu me sentia? Então, é isso, você tentar sempre ter aquele... mas e aí? O que você... Porque isso é uma coisa que as gerações mais novas, acho quase sempre em todos esses conflitos de gerações, tem um pouco de se sentir reprimido, de não ter essa voz ativa realmente num processo. Então, às vezes, numa empresa, como o Marcelo destacou, né, de você ter, ou no serviço público também, de você ouvir o outro e realmente você levar em conta o que ele está falando e ressignificar aquilo que você inicialmente pensou como sendo algo, vamos nessa direção, né, a comunicar, nós vamos nessa direção, não ser autoritário, realmente essa flexibilidade, você ter a empatia pela voz do outro, ter essa escuta ativa, é algo que realmente, e ser autêntico, como o Fernando falou, de você poder não forçar uma amizade, né? Forçar a amizade ali, de ser garotão e tal. Se você realmente tem esse jeito um pouco mais expansivo, mantém esse estilo e tenta adaptar ali a sua comunicação. Ou se você tem um jeito mais sério, mas não se fecha na caixinha do sério e tenta não achar que isso é um poder superior de autoridade, qualquer coisa, outra coisa dessa. É isso. Eu vou até pegar esse teu gancho aí para trazer a minha questão para vocês. Acho que gira em torno um pouco disso do que a gente falou, mas o mundo mudou muito. Acho que a nossa geração é a geração que mais viu o mundo mudar, né? Assim, em termos tecnológicos, então, né? Foram muitos avanços nos nossos anos aqui, né? E em termos de comportamento, em termos de relação, eu queria entender de vocês, saber que habilidades que vocês entendem que vocês precisam adquirir ou se reinventar agora, pós 50, próximo 50. Quais são essas habilidades que vocês têm visto que vocês precisam aí adquirir ou melhorar? Vamos lá, vou começar agora, mais novo. Bom, uma habilidade que eu acho que faz falta para mim, não adquirir, mas se reinventar, vamos dizer, reinventar, que eu digo me desenvolver mais para poder me reinventar, que é me comunicar como eu me comunico em português em outras línguas. Porque é aquilo, eu como trabalho com comunicação, fica muito mais fácil fazer conteúdos em português, do Brasil, enfim, fazer uma coisa direcionada ao público que eu já conheço.
Então, uma habilidade que eu acho que eu tenho que desenvolver para poder me reinventar nesse mercado em relação a poder ampliar o meu leque é justamente não só estar atuando no meio de profissionais estrangeiros e conseguir ali me desenrolar e me comunicar, mas também ser um comunicador em outras línguas também. E no caso, o inglês podendo ter como foco principal, poder expandir muito mais o mercado. Até foi há uns 2 ou 3 Web Summits atrás que eu estive aqui, já no podcast já falei que desde que eu cheguei aqui eu só não fui em um, e nos outros todos eu fui, e era uma palestra tinha um papo lá, uma mesa redonda de um produtor de conteúdo bombado pra caramba, era um cara acho que ele era indiano, alguma coisa assim. E ele deu um toque simples, ele falando, olha, pense em fazer você que aqui em Portugal, ou quem é espanhol, enfim, pense em fazer o seu conteúdo traduzido ou até pensado na língua inglesa, porque você vai expandir se você tem ali um público do Brasil, você vai expandir de uma forma assim bizarramente grande, se você pensar o teu conteúdo naquela outra língua. Então, isso é uma dica que eu peguei lá atrás, e aí eu fiquei aqui e tal, e aí agora quando você fala um negócio de se reinventar, eu sempre tive, eu preciso desenvolver isso. Então vamos ver aí se até os 50 eu consigo. Uma das 452 coisas que eu faço é dar aula também, né? Eu dou aula atualmente estou dando aula na FGV. E lá a FGV tem como objetivo deliberado se tornar uma escola internacional. E essa questão de produzir conteúdo em inglês, eles estão instando os professores a oferecer matérias ministradas em inglês. Em inglês, mesmo para aluno brasileiro, justamente para permitir que os alunos de fora se interessem pelo currículo da escola. Então, isso é cada vez mais comum, e cursos oferecidos na Itália, na Espanha, tudo em inglês, isso é importante, né? Mas assim, passando para mim, assim, tem tanta coisa que eu precisava me reinventar, rapaz. Quanto mais passa o tempo, mais você começa a perceber os buracos que você tem, né? As falhas que você precisa corrigir. Lá ele aí, como diz o Vitor, lá ele aí. Vou botar um óculos aí. Mas assim, eu passo a vida tentando buscar um temperamento mais sereno, menos explosivo, né? Fiz terapia e já melhorei, assim. Eu já quebrei umas 2 divisórias ao longo da vida para não ter que bater em ninguém, etc. Mas fiz terapia, parei de gritar e não sei o que. Isso é muito chato, né? Isso cria um ambiente tóxico. Então isso, graças a Deus, já ficou para trás. Agora eu tenho trabalhado muito assim na objetividade, e tem a ver com o tópico anterior, porque para você falar para as gerações novas, elas não têm mais, assim, não só as gerações novas, todo mundo tem cada vez menos tempo, o limiar de atenção é cada vez menor. Boa. Me tornar mais objetivo, que é difícil para advogado, né? Vocês conhecem a definição de advogado, né? Advogado é o cara que escreve um texto com 50 mil palavras e chama de sumário. Então, assim, tem uma deformação profissional que trabalha contra mim, né? Mas, assim, me tornar mais objetivo e assim, desenvolver uma coisa redesenvolver uma coisa que eu perdi. Eu era um cara mais sociável, mais novo, né? Aquele small talk que todo mundo faz para quebrar o gelo, etc. Eu já fui melhor nisso. Agora eu senti que eu me retraí, eu precisava me tornar uma pessoa mais sociável, mais aberta, que procurasse mais o contato interpessoal. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar novamente. Foi algo que eu perdi ao longo do tempo. Então é objetividade e um pouquinho mais de sociabilidade. Boa. Legal. Olha, como nós estamos assim, muito bem com o nosso tempo, então vou me permitir aqui só fazer uma parte aqui, comentar em relação ao que o Fernando falou, essa coisa de ser prolixo, na verdade, e, por outro lado, conseguir jogar a conversa fora ali, fazer um small talk ali de approach.
realmente isso isso daqui está sendo um pouco de terapia também, né, pública, que a gente está fazendo. Então isso realmente é uma coisa que, eu acho que realmente você pode perseguir, de fazer exercícios para poder ser mais breve. Eu sei que eu sou às vezes eu sou um pouco também prolixo, e é algo que também é porque eu desenvolvi escrever textos muito longos, e agora, por exemplo, que eu estou trabalhando em algo que preciso me falar, olha, você escreve para pessoas bem novas, o Enzo lá, né, que hoje em dia ele não gosta de ler, então, 5, 6 parágrafos com uma frase cada, isso é um texto jornalístico de uma matéria, hoje em dia para mim. Então está sendo um baita exercício também para mim, essa coisa de não ser tão, querer explicar tanto as coisas. E essa coisa de ser prolixo, a gente é filho do seu Belmar, né, Felipe? É. O homem que explicava tudo, explicava a lógica do porquê que a coisa ficava em determinado lugar na mesa e etc. Mas assim, o que é muito bom em vários momentos e em várias situações, né? Eu acho perfeito o que você falou, assim, porque conecta com a questão da comunicação, né? Que se a gente não reduzir, não vai atingir o público. E eu vou começar pelo teu último ponto. Eu também estou muito atento à questão do relacionamento, de estar junto com as pessoas, porque, cara, para mim esse é um dos maiores perigos da velhice, né? É a pessoa ficar sozinha. Então, eu assim, cara, apesar de eu ser muito sociável, eu não procuro muito as pessoas. Então, eu tô procurando exercitar isso, procurar as pessoas, me conectar mais, pelo menos, com algum grupo, né, que eu veja que tem aquela afinidade que vai ser pro resto da vida. A gente até brinca que tem mais 2 casais. Na verdade, tem 2 grupos que a gente brinca isso, que é a gente comprar um terreno para montar a vila, para morar junto no futuro, né? De estar velhinho perto, né? Isabela, minha esposa, ela tem as amigas dela na época de faculdade e que continuou no trabalho, o pessoal do direito que seguiu junto. Ela fala que ela vai fazer a casa das viúvas. Quando ficarem velhinhas, vão todas as viúvas morarem juntas. E assim, a gente brinca com isso, mas eu penso nisso seriamente, porque a gente olha, né? Olha aí para meu pai, seu pai, né? Outros exemplos e tal. Seu pai de vocês até viajou muito, até muito tarde, né? Mas eu olho vários exemplos assim de pessoas que vão ficando mais velhas e ficando mais sozinhas, e eu acho isso péssimo, eu acho isso triste demais, gente. E eu não quero isso para mim, definitivamente. Então eu tenho feito um exercício de potencializar isso. E a outra coisa também me manter tecnológico. Então, exercitar a IA, né? Tenho procurado usar bastante a IA aí para aprender algumas coisas, para fazer algumas coisas, para me ajudar em algumas coisas, porque eu acho também que se a gente não trabalhar isso, a gente vai ficar fora, não só do mercado de trabalho, mas fora do mundo, né? Então, acho que são as 2 coisas aí que eu, pensando aqui, lembrei que eu acho que eu preciso manter aqui vivo. Boa. E agora... Marcelo, você falando isso é engraçado. Desculpa, Felipe. Não, eu ia fazer só mais uma observação em relação a isso da IA. Realmente, eu considero tudo que está vindo de novidades em relação ao uso, de você poder potencializar o que você faz, assim, diminuir o tempo de produção de alguma coisa para você... Ser eficiente, ganhar eficiência. Exatamente, obrigado. Usou as palavras corretas que eu queria usar. Ser mais objetividade. Eficiente. Isso, com menos tempo e tudo isso, é uma revolução meio que como foi a internet há 30 anos atrás, né, que a gente está falando, 95, 90, né? É uma revolução que quem lá naquela época estava naquela, não vou usar, não sei o que, isso daí e tal, ficou para trás. Então, agora, realmente, essa onda é uma onda que vai vir todas as... Tá vindo, já está, né?
Sim. E é engraçado o Marcelo falar isso. As duas questões que o Marcelo falou, essa última da questão tecnológica, quando entrou na pauta o questionamento do Marcelo, a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu estava muito viciado pela primeira temporada do Maralbar, pensei logo assim, não, para reinventar sob o ponto de vista corporativo. E aí eu lembrei logo disso, assim, tem que me manter atualizado com IA, e eu estou correndo agora, fiz 2 cursos curtinhos para tentar aprender, e agora assinei um pacote de IA e estou começando a ficar apaixonado pelo negócio, assim, dá uma agilizada, o grau de eficiência aumenta, e resgatar o negócio, aprender a usar Excel, que é uma vergonha, não sei usar. Eu tive um professor de doutorado, eu sou Leandro Molhano, que se esforçou arduamente para tentar fazer a gente usar o Excel direito. Eu cheguei a aprender para fazer a matéria dele e depois eu esqueci. E a segunda coisa, Marcelo, você estava falando da história de ter amigos, crescer com amigos, etc. É até uma recomendação, não vai entrar para surfar onda, mas assim, tem um TED Talk, que acho que é um dos mais vistos na história, que é um estudo de Harvard, que fala que qual é o segredo da verdadeira felicidade, que é ter relacionamentos significativos. Eles fizeram 75 anos de pesquisa e ter relacionamentos significativos é o maior indicador de ter uma vida feliz. A pessoa que chega ao final, eles entrevistando, a pessoa que chega ao final da vida com a sensação de ter tido uma vida feliz foi a pessoa que teve relacionamentos significativos. Então, tenho procurado muito isso. Lembrando de novo a minha esposa Isabela, eu falo, a gente tem vida social por causa dela, porque ela cultiva esse negócio de procurar as pessoas, de cultivar as amizades. Assim, ela fala sempre, amizade é uma coisa que você tem que cultivar, né? A flor do seu jardim, né? Com certeza. Mas para a gente tentar ficar dentro do tempo... Oi, diga, Marcelo. Não, só para realmente tentar fechar. Mas é que você falou, eu estou fazendo uma pós de neurociência e um dos pilares do envelhecimento com saúde é o relacionamento entre as pessoas. É isso. Vai lá. E aí, falando assim, falou de ficar mais velho, etc. Agora a gente tem focado muito nossos debates em relação às gerações posteriores, né? O Gen Z, os millennials. Mas eu vou tentar levar para o outro lado, né? Para levar a nossa relação com os baby boomers, né? A geração dos nossos pais, né? Que é aquela geração que nasceu logo depois da Segunda Guerra, foi até a década de 60, e mais especificamente com relação ao nosso lugar no mundo, especialmente em liderar processos, né? Porque eu estava olhando e você vê assim, o Trump disputou uma eleição com Biden, um com 78, um com 76, 78, um outro com 81. O Lula está com 79, todo mundo fala que o Lula não deixa ninguém aparecer no segmento da esquerda, né? Se você olhar o Bolsonaro, que é o opositor do Lula, tem 70. Então, assim, as grandes lideranças políticas, não só no Brasil como no mundo, são de geração de baby boomers, né? E se a gente olhar em outros campos, também a geração nossa está demorando a chegar, a tomar pé das coisas, a controlar, né? Vocês têm essa percepção, vocês têm essa impressão que a nossa geração ainda está custando a assumir as rédeas dos processos nos mais diversos campos? Ou essa impressão é falsa? E se for verdadeira, a que vocês atribuem isso? Bom, eu vou tomar as rédeas aqui, a geração que é acima da minha, acima de 50 anos. Não, mas somos da minha geração. Sim, essa percepção em relação à política, sobretudo, definiu bem essa galera, o Trump com o Biden na última eleição, a galera que, os baby boomers aí dominando, Lula que não larga o osso também, Bolsonaro que também é algo antiquado em relação a isso. Isso no aspecto político, mas, por exemplo, na minha área já é algo que é muito dinâmico, comunicação, enfim, a geração que
que construiu isso, né? As grandes mídias, né? As grandes empresas de comunicação estão ficando para trás, já ficaram para trás. Agora são empresas de tecnologia que também tem comunicação ali embutida, que agora ditam a nova ordem da comunicação mundial. Tanto isso daqui que a gente está fazendo, né? Enfim, tudo isso. Eu tenho sim essa impressão em alguns segmentos, em outros nem tanto. Mas é algo também aqui, por exemplo, que Portugal é um país mais envelhecido, né? Então também tem esse aspecto também cultural dos mais velhos. Aqui o presidente, né, o Marcelo, é um cara também dessa geração aí mais antiga. Mas aí, assim, é algo que eu acho, enquanto você estava falando, eu estava pensando no seguinte: as mulheres, né, as mulheres não conseguiram efetivamente tomar o poder, vamos dizer assim, dessas decisões todas ainda, que dirá a geração de uma para outra largar o osso em relação aos poderosos. Então, acho que a mulher, eu acho que tem, claro, casos pontuais de primeira-ministra aqui, outra ali, presidentes, mas efetivamente o poder feminino, com o olhar feminino, que não é um olhar como o do bélico, do Trump, do mundo, como essa galera o pessoal, os baby boomers pensavam o mundo e continuam pensando o mundo de uma certa maneira, de confronto, muito confronto. Um olhar feminino, eu acho que ajudaria nessa passagem de bastão em alguns setores da nossa vida, sim. Bom ponto, bom ponto. Eu concordo contigo, Fernando. Acho que na política, assim, a gente está frito. Tá frito? Assim, porque é isso, né? Os balzaquianos aí estão, né, dominando esse negócio e não largam o osso. A geração mais jovem não quer nem saber disso, acho que, né, com raríssimas exceções, né? E a gente está ali, não toma partido. E aí, uma reflexão que o Felipe fez eu ter aqui, eu também, assim, no mundo corporativo, falar um pouco de RH que eu tô, tem uma galera também bem mais velha, ainda dominando esse cenário. Mas o que eu tenho acompanhado é que essa evolução tecnológica e a migração de pessoas de negócio para o RH, por exemplo, tem dado uma mesclada e a nossa geração tem conseguido se colocar, porque no mundo corporativo está cada vez mais se sugerindo a versatilidade, a adaptabilidade. Tu não é mais o técnico, você usa suas competências para você atuar numa certa área. Então tem gente de TI indo para RH, de RH indo para TI, porque às vezes o que precisa naquela área é um bom líder, é um cara de gestão de projetos, e não o psicólogo, e não o técnico de TI, o engenheiro né? Então, isso está acontecendo um pouco. Mas eu concordo, assim, fortemente com o Felipe, que as mulheres que eu acho que ainda vão dar uma revolucionada nesse cenário todo, sabe? Porque eu olho hoje as lideranças femininas nas empresas, já é diferente, já tem uma postura, uma condução diferente. Eu acho que na política seria algo novo, assim, e que também precisa ser da nossa, né, dessa geração que você está falando, né, mas ainda com muita luta, né? Eu estava conversando com uma executiva outro dia, e ela relatando sobre o cansaço, sabe? Porque mesmo estando num patamar lá em cima, precisa estar se provando muito mais do que o homem, precisa estar se posicionando, porque ainda é um cenário ainda muito masculino, né? Um cenário ainda muito bélico, como você falou. Então, eu acho, Fernando, que a gente está demorando em alguns setores e menos em outros. E o Felipe me colocou para pensar que realmente as mulheres acho que têm uma grande oportunidade e responsabilidade aí, talvez, de mudar esse cenário todo aí. Esse tópico me veio provocado por uma coisa que um amigo meu de colégio militar sempre fala, o Egbert. Ele fala assim, que os peladões de Woodstock não saem de cena, né?
E ele tem uma visão um pouco mais peremptória sobre o assunto, dizendo que a geração anterior estaria impondo a nossa ônus que a gente não construiu e não necessariamente concorda, né? E aí, preparando aqui a pauta, eu fui conferir se vale mesmo esse raciocínio, né? Que é Lula, Bolsonaro, Trump. Aí eu fui para a Europa pesquisar, a nossa geração começou a chegar ali, né? O primeiro-ministro do Reino Unido, o Keir Starmer, ele tem 62, é o finalzinho da geração anterior, mas o anterior, o Rishi Sunak, e a primeira-ministra anterior já era da geração X, né? A Giorgia Meloni, da Itália, o Macron, já são todos da geração X, e com uma visão diferente, né? Até por diversas vertentes. O Justin Trudeau, que até outro dia era primeiro-ministro do Canadá, e aqui no Brasil, né? A geração que está despontando aí, por exemplo, para a próxima eleição, talvez, ou para outra, se o pessoal largar o osso, é o Tarcísio, o Eduardo Paes, o Guilherme do Sul, lá o do Sul, Eduardo Reis, todo mundo da geração X, com uma visão um pouquinho mais moderada, talvez, né? Mas em outras áreas a gente vê a mesma coisa, esportes. O presidente do COI tem 71, o Edinaldo Rodrigues tem mais de 60, o BAP, presidente do Flamengo, tem mais de 60. E foi curioso o Felipe falar, né, porque desse quadro assim, grande esporte, o presidente, né, o cara que faz é o commissioner, né, da NFL e da NBA, ambos também têm mais de 60, quase 70 anos. Então é a geração que ainda não saiu de cena. Mas onde é que vem a renovação, por exemplo? Os dois grandes dirigentes mais novos que eu consegui lembrar aqui, de grandes clubes aqui do centro, do eixo Rio, São Paulo, foi lá atrás a Patrícia Amorim, que ainda tem aquele ar de cartolona, né? Mas uma mulher, primeira mulher presidente do Flamengo, né? E qual é o sopro novo na cartolagem brasileira, na gestão de clubes brasileiros? Quem vocês gostariam, se não fosse o seu presidente de clube, fosse quase todas as torcidas, eu gostaria que fosse presidente do seu clube? Leila Pereira. Que é o finalzinho da geração anterior, né? Eu não vou ficar falando, assim, já estou sendo deselegante de revelar a idade dela, né? E na economia, né? No futebol só tem, se eu não me engano, o Marcelo, né, do Fortaleza, que é um cara do Fortaleza, o Belintani, que era do Bahia. Tá fazendo um bom trabalho, né? Tinha ideias novas, etc. Está começando a chegar, mas ainda tem essa coisa. E eu acho que uma das razões também é a maior longevidade, a maior disposição, né? A evolução da sociedade, dos recursos médicos, da preparação individual das pessoas, né? Eu estava lembrando, esse ano eu fiz 53. E, Felipe, assim, 53 era a idade que o Volavo, nosso avô materno, tinha quando eu nasci. E tem fotos do Volavo comigo no colo. Volavo era um senhor de idade com 53 anos. A geração dos nossos pais já não é uma geração que ficou senhorinhos e senhorinhas. As vovós todas hoje são, né, superativas, os avós também. Então, acho que a maior longevidade dessa geração de baby boomers está travando o andar de cima. Acho que vem muito disso. Mas, assim, o perigo disso é a gente ficar reproduzindo. E na política brasileira, se você olhar, por exemplo, qual é o debate que a gente está tendo agora? Não, são os comunistas, não, é o capitalismo, não sei o quê. É um discurso de 60 anos atrás. A gente, em vez de estar discutindo a indústria 4.0, 5.0, em vez de estar discutindo as novas relações de trabalho, a gente está preocupado com temas, né? O que é esse escândalo do INSS que está pulando agora aqui no Brasil? É a história de valorizar sindicatos. Será que o sindicato é o melhor arranjo para as novas relações de trabalho? Os jovens querem sindicato, não querem sindicato. Então,
a sociedade, especialmente a sociedade brasileira, ainda está um pouco assombrada por problemas de 60 anos atrás que eventualmente não são problemas. Eu acho que a gente tem que aprender e guardar a experiência dessa geração mais antiga, mas a gente precisa passar para assuntos novos, e essa demora de chegar lá, talvez quando a gente também chegue com assuntos velhos, e aí a importância de se reinventar, de saber comunicar, que é meio que perpassa aqui todo o nosso episódio. Acho que com isso dá para dar uma amarrada boa e fechar nosso pacote já um pouquinho abaixo do tempo normal dos episódios. Boa. Tá aprendendo. Tá se reinventando também, olha aí. Olha aí. Marcelo, agora então amarramos, né? Você tinha alguma consideração, não? Ainda para amarrar, não? Não, é que maravilhoso. Estou saindo aqui refletindo ainda sobre o que o Fernando falou, né? Muita coisa, muito bom. Nós trouxemos o inteligente do trio, né, cara, para a conversa. Eu falei no outro episódio, eu sou o chato. Não, eu lembrei uma coisa, cara. Eu tenho isso muito na minha. Pode ser uma invenção da minha memória infantil? Pode ser. Mas eu acho que não é. O Fernando, lá muito jovem, tinha o desejo de ser presidente do Brasil. Presidente não. Falou muita coisa. Em algum momento ele falou. Eu tinha vontade. Eu cheguei a ter vontade de seguir carreira política. Eu lembro. Estar em partido, etc. Isso. Eu queria, quando era pequeno, era ser general. Na verdade, brigadeiro. Ia para a FAB para ser brigadeiro. Mas eu acho que essa é uma boa ideia, hein, cara? Acho que a gente precisa fomentar isso. Vai lá, Felipe. Não, então, agora amarramos aqui os 3 temas aqui que cada um propôs aqui para debater. Temos agora, como uma outra fase aqui do nosso podcast, sempre entramos nessa reta final com a divisão de conta, mas a divisão de conta agora, ela está num formato diferente. Fala, moleque, beleza? Acabei de ouvir o primeiro episódio, muito maneiro, ficou muito bom, parabéns, cara. Fã de torcida regular, só voltar aí no tempo, amigão. Década de 80 e 90. Caraca, se levantava na hora do ataque e sentava. Quem não sentasse, ninguém reclamava pra cacete. Meu pai, os caras tudo lá da idade dele reclamavam da gente, ficava em pé. Senta. Igualzinho hoje, negócio de celular, essas palhaçadas aí agora de ficar regulando que não canta música, é realmente ridículo. Mas o Barbalho 2, tá certo, eu me divirto quando eu ouço Flamengo cantando a música do Botafogo na bancada. Gosto muito. Talvez por isso que a torcida vai estar sendo torcida de teatro, sendo conhecida assim. Fica cheio de regrinha e ninguém canta nada, cheio de turista. Lá no Newton é nítido, camarada. Jogos de quarta, quinta de noite tem um público, jogos de sábado de noite o outro, domingo e sábado de tarde totalmente o outro. Diferente, camarada. Tem que ser isso aí. Tem que entender o consumidor. Abraço. Então é isso. Então agora entramos também na parte final, que é surfar a onda. Vamos surfar a onda com as dicas de cada um, para qual onda cada um vai aí que pode pegar. A galera que também comenta aqui no nosso YouTube, até no Spotify também tem comentário, nas redes sociais, no Instagram, também podem deixar suas dicas aí, que a gente vai também começar a fazer os cortes de surfada de onda. Legal. Então vai lá. Eu vou começar, como eu não fiz o dever de casa, eu assumo. É isso aí, a gente erra também, precisa assumir. Eu vou reforçar uma indicação que o Felipe fez ainda na primeira temporada da série As 4 Estações do Ano da Netflix. Ele falou, eu fui assistir, muito bacana, gente, vale assistir. Tem muito a ver com essa nossa nova temporada, muito a ver, porque é um conflito geracional ali muito interessante, onde a gente vê ali, eu adoro essa questão de comportamento, né? Então a gente vê a má vontade dos mais velhos de aceitar a mais nova, enfim, né? E aí a gente vê como a gente é ranzinza mesmo em alguns momentos, né? E tem acontecimentos inusitados também na série, né? Então eu achei bem legal. Não é assim uma série top, maravilhosa, assim, mas é muito boa de ver, principalmente, gente, porque são 30 minutinhos cada episódio, então tu mata
num dia ou num final de semana você mata ali a série. Então é um reforço. Surfa essa onda comigo aí. Entrando no esquema de Silvio Santos, primeira vez que eu intervim aqui no programa, assim, eu não vi, mas minha mulher viu. A minha mulher viu e eu também vi. É muito bom, muito bom. Oi. Mas agora, indo direto para a minha dica, na onda que eu tenho surfado já há algum tempo, é o canal Meio, né, do YouTube. Canal Meio, que é do Pedro Doria, é um dos expoentes, talvez a figura mais conhecida, né? E é muito disso, né? O Pedro Doria é um cara da nossa geração que tem uma visão moderada, sem extremismos da política nacional, é um cara antenado com desafios tecnológicos, fala muito também sobre tecnologia, então é um canal excelente e assim, o canal está se expandindo, o principal programa, o que eu comecei a ver o ponto de partida, né, o principal spot, que são os vídeos de 10, 15 minutos, mas tem vários debates interessantes. Tem o Christian Lynch, que é um jurista e cientista político aqui da UERJ, aqui, que é excelente também. Eu esqueci o nome da menina, que é amiga do Augusto, até. Maristela, não? Não, Marilise. Marilis Pereira. Marilis Pereira. Isso, Marilis Pereira. Também tem um quadro muito bom e outros colaboradores. Então, canal Meio, fica aqui a recomendação, um sopro de moderação e antirradicalismo e de abraçar a matriz liberal, e não liberal no sentido liberal econômico, a matriz liberal política, né? Uma política, um canal identificado com ideias democráticas. Muito bom, muito bom. Estamos precisando disso. Eu sou espectador, sou seguidor do Meio já há bastante tempo. É um dos canais que eu acompanho a política brasileira. Eu acompanhava pelo Fala MR, né, que eu até indiquei pro Marcelo, mas ele acabou com o canal dele falar de política, o Maurício Ricardo, né, que era o chargista. Era um cara muito ponderado, que o Renato, um amigo nosso, Travassos, indicou. Eu passei a seguir e tal, e o Meio também. Apesar de eu não ser exatamente um liberal como você, Fernando. Vocês veem a camisa vermelha dele. Por aí, mais ou menos por aí, mas enfim. Mas eu me identifico muito com as ponderações dele, eu acho que são boas. A minha dica, a minha surfada de onda é o seguinte, é um perfil de Instagram que eu comecei a seguir, por acaso começou a aparecer para mim patrocinado, e eu achei bem legal, tem tudo a ver também com esse nosso papo aqui de gerações e tal. Eu não sei se estou pronunciando direito, que é o Nose.ca. Nose é uma content agency, é uma agência de conteúdo, e os caras são bem legais, assim, se você entrar no perfil lá, tem várias coisinhas assim que eles põem uns slides, né, de fotos com texto, explicam, enfim, entram em assuntos, debatem certos assuntos ali, provocam. Então, só para falar alguns aqui, coisas que para as gerações mais novas, para a nossa geração, olhar e, é disso daí que estão falando, né? CLT virou sinônimo de fracasso, nem tudo precisa virar meme, sua discussão existe fora da internet, você precisa de um Dix. Todo mundo ama um biscoito, biscoitar, né? Biscoitar de coisa de curtir, você botar aquela fotinha, a galera, né? Essa pessoa quer biscoito. Então, assim, são várias discussões ali, temas que eles põem, e com um olhar mais moderno sobre várias coisas, e que me chamou a atenção, na verdade, foi um que eu vi que era um patrocinado, que era justamente: será que a definição de Gen Z dos Estados Unidos, que querem colar, por exemplo, no Brasil, certos comportamentos, será que se aplica? Cada país tem umas certas, né? Então, dá uma dissecada ali no jovem brasileiro, que é muito diferente do jovem dos Estados Unidos. Certas atitudes que falam,
como nos Estados Unidos, os americanos, tirar um ano sabático. No Brasil, a galera da correria não tem como tirar ano sabático, não. É a galera que tem um trabalho, vai pegar. Então, bem bacana. Vou botar o link aí. Show. Show de bola. Então, partimos aqui para o final, encerrando aqui episódio 20, temporada 2, reflexões maravilhosas. Como o Felipe falou, uma terapia coletiva aqui para o bem, para boas reflexões. Se a galera que assistiu aqui sair já pensando em alguma coisa, já valeu a pena. Lembrando que a gente agora lança os episódios quinzenais, toda segunda-feira, no YouTube e no Spotify, do Mar ao Bar, com os cortes do Mar ao Bar Oficial no Instagram, do Mar ao Bar no TikTok, que é a rede dos jovens, não é minha rede. Então é isso, galera. Valeu, até mais. É isso aí. Venha para a terapia coletiva nossa aqui para perceber que você não está ficando doido sozinho. Um abraço, gente. É isso. Curtam, comentem, compartilhem, participem, porque esse podcast aqui é de 3, mas tem que ser de muito mais gente. E, quem sabe, você vai ser o próximo convidado aqui para formarmos 4. É isso aí. Até de repente.